Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin Tessler, sócia da Odgers Berndstone, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e soluções de capital humano. Tenho a honra de conversar hoje com o Otto von Soten, presidente do Grupo Tigre. Otto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniela. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço muito. Antes de começar, eu vou compartilhar um pouquinho da sua trajetória profissional e você complementa se for necessário, se eu falhar um pouquinho, tá bom? Enfim, o Otto von Soten é CEO do Grupo Tigre desde setembro de 2013. A Tigre é uma multinacional familiar brasileira, líder nos segmentos de tubos, conexões, ferramentas para pintura, metais sanitários, acessórios e caixas d'água. Conta com aproximadamente 6 mil funcionários e 22 fábricas na América do Sul e nos Estados Unidos. O Otto já possui 30 anos de experiência em empresas de consumo massivo, foi presidente da Diageo Brasil, Uruguai e Paraguai e da PepsiCo Alimentos no Brasil e na região andina. Eu acompanhei um pouquinho da tua trajetória, né? E muito linda, uma carreira de muito sucesso. Otto é membro do Conselho de Administração da HM Engenharia, do Conselho Consultivo da Balduco, e é membro do Conselho do Instituto Trata Brasil e da Abramate, né, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. É formado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e tem MBA pela Kellogg Graduate School of Management. É isso mesmo? Não poderia ter feito melhor, acho que nem a minha mãe. Então tá ótimo. Otto, conta pra gente quais os desafios do Grupo Tigre e as medidas adotadas para minimizar os impactos da crise. Bom, como você mencionou, a gente tem fábrica espalhada, né, por toda a América do Sul e nos Estados Unidos, e as condições de mercado e de crise de saúde são bem diferentes de um país para o outro, né? Então, primeiro, uma necessidade importante de coordenação por parte do time de liderança, né? Acho que o outro grande desafio é o planejamento das ações na linha do tempo, né? À medida que não tem previsibilidade, né, para o fim das medidas de restrição em cada uma das regiões, né? Diria que crítico nesse momento, flexibilidade, né, velocidade de reação, e principalmente porque se trata de uma crise completamente assimétrica, né? Então, alguns setores vão muito bem, outros muito mal, gente no meio do caminho, então reações muito, muito diferentes, né, de clientes, consumidores, enfim. Nos primeiros meses, né, da pandemia, né, o nosso time de liderança se reuniu diariamente por muitas semanas, né, para fazer ajustes e correções de rota na gestão do nosso negócio e garantindo alinhamento de informação, né? Muito foco em cuidado, né, com as nossas pessoas e também muito foco em cuidar dos nossos clientes, né? Revendas, instaladores, enfim, seja através de medidas de alongamento de prazo ou buscar soluções diferentes, né, com foco em garantir a sobrevivência, no primeiro momento, desses negócios, né, em toda a cadeia, né. A gente iniciou uma pesquisa semanal com uma grande amostra de clientes, né, para tentar entender como a crise estava afetando eles, né, por região, enfim, e como é que a gente poderia ajudá-los de alguma maneira. Então, essa pesquisa continha perguntas sobre a normalidade das operações, impacto nas vendas, nível de inadimplência e até preferência de atendimento, né, presencial ou remota, né.
E desde o início também, por último, né, a gente forneceu para os nossos clientes boletins com as últimas atualizações, né, das medidas tomadas pelas diferentes áreas do governo que pudessem ter impacto nas operações deles, né? Então, resumindo, uma maneira bastante diferente de trabalhar, muito foco em flexibilidade e velocidade de reação. O cenário mudou muito de uma semana para outra e continua mudando, né? Quais são os principais desafios, Otto, para atrair talentos? Como que vocês estão repensando, então, sua estratégia de gestão de talentos para ter as pessoas necessárias nesse momento e pós-crise? E se vocês estão prevendo realizar contratações pontuais e reforçar o time com perfis e habilidades diferentes? Eu diria que é cada vez mais crítico, né, que as empresas não se limitem aos objetivos financeiros, né? E isso inclui, evidentemente, recrutamento e seleção de um determinado perfil, né? Elas precisam estar cada vez mais atentas, né, a dimensões que incluem clientes, consumidores e comunidades, né? E também as empresas devem ter cada vez mais atitudes que comuniquem simplicidade e transparência, né? E deixar muito claro que a gente, de fato, não sabe de tudo, né? As empresas precisam ser cada vez mais espelhos da sociedade, né? Entender que sentimentos como medo, como incerteza econômica e desincronização social são cada vez mais comuns, né? Então, também, um outro aspecto é que é importante que as empresas incorporem a sustentabilidade nos seus produtos e serviços, né? Isso requer, evidentemente, um alinhamento entre o que a empresa quer e as pessoas que ela recruta, seleciona e quer reter, né? Então, nesse sentido, há alguns anos a gente iniciou uma jornada de transformação de cultura, né? Com base no diagnóstico inicial, a gente desenhou a cultura que a gente queria e os comportamentos necessários para ela e desenvolvemos um plano estratégico, né? Criamos um manifesto de cultura, fizemos a disseminação dele, dos comportamentos que a gente queria. Resumidamente, né? Foco no resultado, foco no cliente e foco na inovação, né? E na sequência, a gente trabalhou com o nosso time de liderança no desenvolvimento do nosso propósito, né? A partir da fortaleza que a gente tem, que é condução e conservação de água. Então, o propósito nosso é cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, resumindo, né? Buscar cada vez mais um alinhamento de valores e de propósito que a empresa quer e do que as pessoas que lá estão desejam também. Excelente. Questão da sustentabilidade, né, e todas as questões aí que você já colocou. Muito interessante, é isso mesmo, alinhamento de cultura é fundamental. Otto, como o Grupo Tigre vem atuando a fim de... E eu acompanhei um monte de excelentes notícias e programas de vocês nessa linha, mas como vocês vêm atuando a fim de reforçar a responsabilidade social? Há 7 anos, a Tigre criou o Instituto Carlos Roberto Hansen, que é o nome do filho do fundador da Tigre, né? Com o propósito de impactar positivamente a vida das crianças e adolescentes nas áreas de saúde e educação, né? Então, esse trabalho já vem há 7 anos. Nesse período, através desse nosso braço social, a gente investiu mais de 50 milhões de reais em mais de 6 mil projetos, né? Focado aonde? Nas comunidades onde a gente tem fábrica ou instalação, né? E mais recentemente, a gente buscou o maior alinhamento dos projetos com o nosso propósito, né? De condução e conservação de água, né? Especificamente, durante esse período de crise, a gente doou e continua doando, né, milhares de caixas d'água e lavatórios para comunidades carentes, né, em colaboração
com as empresas estaduais, as companhias estaduais de saneamento, né? Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Então, esse é um trabalho em andamento e a gente continua trabalhando fortemente com essas empresas, buscando ajudar as comunidades mais carentes. Que lindo, que bacana. E esse marco do saneamento deve ser bastante importante, né, para o Grupo Tigre? Sem dúvida, né? Eu acho que ele é um ótimo exemplo, né, de um trabalho que permite a colaboração e a parceria, né, do público com o privado, né? Então, acho que, de fato, uma atuação muito forte do setor de saneamento, do Instituto Trata Brasil, de muita gente que ajudou a apoiar o desenvolvimento desse marco. Que bom, que bacana. Muito bonito, eu não sabia do trabalho do Instituto Hansen, louvável, muito legal. Otto, quais as principais medidas tomadas pelo governo que podem ser aproveitadas pela indústria de construção, além das melhores práticas de gestão para lidar com a crise? Que insights você pode compartilhar conosco sobre as boas práticas para garantir o equilíbrio de contratos de obras públicas e privadas, né? Você estava falando um pouco dessa parceria público e privada, e sobre possíveis mudanças no comportamento do mercado imobiliário. Bom, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Falamos agora há pouco do marco do saneamento, né? O Brasil tem uma carência gigantesca nessa área, né? A verdade é que a gente se encontra no século XIX, né? No que diz respeito a saneamento básico. A gente tem mais de 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, né? 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, né? Então, a nosso ver, essa não é uma discussão de se é público ou se é privado, né? Mas é um excelente exemplo de como assegurar a coexistência entre os dois, né? A gente tem, por exemplo, excelentes operadores públicos de saneamento, é o caso do município de Franca, que é operado pela Sabesp, que é uma companhia estadual, e que há 6 anos lidera o ranking do Instituto Trata Brasil, que tem 100% do seu esgoto tratado. Sabemos, por outro lado, que a maioria dos governos, né, municipal, estadual e o federal, passam por grandes dificuldades financeiras, né? Então, direcionar investimento para o saneamento é muito difícil, né? Então, a gente acredita muito na participação da iniciativa privada. A gente já tem ótimos exemplos, experiências de privatização que vem funcionando nessa área, e que mostra que esse pode ser um bom caminho, né? Então, o fato é, o cidadão não está preocupado, né, se o operador é público ou se ele é privado, né? Ele deseja e merece ter esgoto tratado, né, independentemente de quem o faz, né? Então, acho que a aprovação do marco, sem dúvida nenhuma, vai representar um potencial importante de crescimento para as companhias de saneamento e para as companhias fornecedoras de material, como é o nosso caso. Perfeito. Como que ficará a produtividade da construção civil após a pandemia de Covid-19? Infelizmente, não dá para a gente negar que o mundo ficou mais pobre, né? Nesse sentido, acho que vai ser cada vez mais crítico levar e buscar alternativas de maior produtividade nos canteiros de obra das construtoras, né? O consumidor cada vez mais busca uma qualidade boa a um custo que ele ou ela consigam pagar, né? Então, cada vez mais a gente vê técnicas construtivas modulares e semi-modulares aparecendo e crescendo na sua proporção, e componentes pré-fabricados, né, sendo cada vez mais utilizados pelas construtoras, né? Então, definitivamente, temos juntos, né,
que fazer isso, as empresas de material, junto com as construtoras, com os operadores de saneamento. Precisamos encontrar formas de atender cada vez mais e melhor os nossos consumidores e clientes a custos menores, né? Não há outra saída, né? Então, esses dois exemplos que eu citei são bons exemplos que caminham nessa direção de maior produtividade. Perfeito. Faz todo sentido o que você falou. Realmente, infelizmente, o mundo ficou mais pobre e produtividade é crítico. É isso mesmo. Obrigada. Você acredita que há uma questão comportamental onde o imóvel passou a ganhar mais importância na vida das pessoas, das famílias, porque elas passam mais tempo em casa e querem ter um lugar agradável para ficar, inclusive com home office, tudo isso. Isso impactou de alguma forma positivamente o Grupo Tigre? Acho que você tocou num ponto-chave, né? Primeiro, as pessoas, aquelas que têm algum talento, não é o meu caso, estão cozinhando, por exemplo, né? E por estarem mais em casa, enfim, tem muitos talentos aí sendo redescobertos, né? Essa mesma tendência a gente verifica na questão de obras e reformas na casa, no apartamento, enfim, né? Eu acho que as pessoas ficando mais em casa, né? Elas se deram conta, né, da necessidade ou de reformar, ou de uma pequena pintura, ou de melhorar mesmo, como você falou, o nível de conforto, né? E tem, sim, realizado mais pequenas obras ou desengavetado projetos de reforma, né? Então, a gente, sim, percebe isso, né? A gente tem procurado ajudar através de um programa que ajuda aos instaladores independentes, né? Dando a quem quer reformar ou quem quer fazer alguma mudança em casa um desconto no serviço desses profissionais. Então, temos procurado também estimular isso. Tem um programa sendo desenvolvido nesse sentido. Mas a gente claramente percebe o que você descreveu, né? Isso se nota mais em alguns segmentos de materiais do que outros, né? Então, a gente tem uma evolução grande, por exemplo, em ferramentas para pintura. Acredito que ela tenha se refletido também em tintas. Temos uma evolução grande no nosso negócio de metais sanitários, né? Chuveiros e torneiras. E um crescimento bom também, mas não tão acelerado no negócio, por exemplo, de tubos e conexões, né? O que demonstra o que você acabou de falar. Perfeito. Qual que é a sua visão sobre o futuro imediato do setor de materiais de construção no Brasil e o que poderá mudar, na tua visão, na nossa sociedade, nas relações humanas e profissionais? Bom, a gente parte de um déficit de habitação de entre 7 e 8 milhões de lares, né? Esse número é amplamente citado e, de fato, ele está por aí, né? Então, tem uma grande oportunidade da gente fechar essa brecha, né? A outra questão é que o PIB da construção, ele se move em múltiplos do PIB país, né? Para bem e para mal, né? Então, no momento da recessão profunda, o PIB da construção caiu muito mais do que o PIB país. Por outro lado, no momento de alta, ele tem um potencial de crescimento de multiplicador muito maior, né? Acredito também, além desses dois pontos, né, que o marco do saneamento, a aprovação do novo marco, ajuda sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo 3 bons motivos para que a construção civil, no curto prazo, no médio prazo, tenha uma evolução muito positiva. Além disso, Daniela, eu diria que a gente enxerga 4 tendências muito fortes, né, que acho que ajudam nessa direção também, né? Primeiro, acho que a ampliação da consciência ambiental, né, do consumidor e a busca por conservação de água, né? Então, claramente, tem uma demanda grande nesse sentido. A busca por materiais, como a gente já falou, cada vez mais econômicos e duráveis, né? O que impacta as técnicas de construção. Sem dúvida nenhuma, a digitalização aqui também vai jogar um papel importante, multiplicador.
E, por último, o que a gente chama de do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Que é uma tendência muito forte já em muitos países além do Brasil, e aqui vem crescendo, né? Fazendo com que as pessoas, de fato, embarquem cada vez mais nisso, né? Então, as empresas de material, elas certamente estão, né? Cada vez mais investindo nessas 4 tendências que, a nosso ver, são fontes adicionais de crescimento. Perfeito. Excelente. Otto, tem alguma outra coisa que você queira nos falar, que eu não tenha tido a oportunidade de te perguntar? Eu fiquei muito, muito lisonjeada e feliz de tê-lo hoje no Rogers Talks. De fato, além da sua liderança inspiradora, essa questão aí de se preocupar realmente com as comunidades, essa solidariedade, esse lado social e muito humano, não só da empresa que você representa, do Grupo Tigre, mas também na tua pessoa, foram incríveis. Então, assim, eu quero muito ter a oportunidade de continuar interagindo com você e com o Grupo Tigre, que faz toda a diferença aí para o nosso país e para toda a América do Sul, né? Todos os países onde vocês estão presentes. Bom, Daniela, Mensagem final, eu fiquei muito feliz mesmo. Foi muito bom aí para os nossos ouvintes conhecer um pouco mais da sua liderança, de tudo que vocês passaram, têm feito e do grupo também, Grupo Tigre. Bom, obrigado, eu agradeço a oportunidade da gente ter essa interação. Acho que a mensagem final, né, a gente acredita muito no Brasil. Ano que vem a Tigre completa 80 anos de Brasil, né? A gente acredita muito, a gente tem muitos indicadores sociais, econômicos, em todos os 5 sentidos, né, que melhoraram muito, né? Infelizmente, a gente acaba, às vezes, né, se prendendo nas notícias do dia a dia, e muitas delas não são tão positivas assim, mas se você olha para o tempo com um pouquinho mais de perspectiva, você vai ver que o Brasil tem jeito sim, tem futuro sim, né? Tem muitas oportunidades da gente seguir crescendo, e a gente acredita nelas. Excelente, excelente. Muito obrigada e que venham as ótimas notícias aí para todos nós brasileiros e para o mundo em geral, né? Tá certo. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço.